Hoje a gente vai ver o livro de Josué. É o primeiro dos livros históricos da Bíblia e mostra o cumprimento das promessas de Deus. Ele havia prometido, lá em Gênesis, a Abraão, Isaac e Jacó, que daria aquela terra de Canaã a todos os seus descendentes. E agora, no livro de Josué, a gente vê aquele povo que foi liberto da escravidão do Egito, finalmente chegando naquela terra e, através de batalhas, expulsando todos aqueles povos que haviam ocupado aquele local enquanto eles estavam lá no Egito. O tema do livro, então, é a conquista e a divisão da terra de Canaã entre as tribos de Israel. Quem foi que escreveu esse livro? Quem escreveu esse livro foi o próprio Josué. Lá no capítulo 24, verso 26, fala assim: Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Só os últimos versículos que narram a morte de Josué é que não foram escritos por ele. Provavelmente quem escreveu foi Finéias, que era filho do sumo sacerdote Eleazar e neto do primeiro sumo sacerdote, Arão, que era irmão de Moisés. O livro foi escrito por volta de 1400 a.C., no final da vida de Josué. O nome dele no hebraico é Yeshua, quer dizer o Senhor é a salvação. E no grego, Jesus, que significa a mesma coisa. Aí já dá pra ver, Josué e Jesus são o mesmo nome. O livro conta histórias desde a morte de Moisés até a morte de Josué. E o verso-chave dele está no capítulo 1, versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como é que o livro pode ser dividido? Ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira vai do capítulo 1 ao 5 e trata da entrada do povo na terra de Canaã. Mostra a travessia do rio Jordão e a celebração da primeira Páscoa na terra de Canaã. A segunda divisão é a conquista da terra. Vai do capítulo 6 até o capítulo 12 e conta a conquista de Jericó, quando o povo seguiu todas as instruções que Deus deu, as muralhas da cidade caíram e eles tomaram posse. Mostra também o fracasso que foi quando eles tentaram conquistar a cidade de Ai, por causa de pecado que estava oculto entre o povo, mas isso depois foi resolvido, Ai foi tomado, e conta também a conquista de outros 29 reinos. A terceira divisão do livro vai do capítulo 13 ao 22 e conta a divisão da terra entre as tribos de Israel. E a última divisão vai do capítulo 23 ao 24. É a despedida de Josué. Fala a respeito dos seus últimos conselhos ao povo e a morte de Josué. Como é que Jesus pode ser visto aí? Eu destaquei 3 formas. A primeira, você talvez já tenha desconfiado qual é. É Josué, o general conquistador. O próprio nome dele é o mesmo nome de Jesus. Se você for ver no capítulo 1, verso 6, fala assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Lá em Mateus 1:21, quando o anjo apareceu em sonho para José para falar a respeito da gravidez de Maria, ele anunciou assim: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Falando da coincidência de nomes. Além disso, em Apocalipse 19, de 11 a 16, estão escritos esses trechos: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiram, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus, visto em Apocalipse. Quando chegar o fim dos tempos, ele vai liderar todo o seu povo para a batalha final, em que ele vai julgar todas as nações e implantar definitivamente o reino de Deus na terra. Uma segunda
forma de ver Jesus no livro é através dos espias. Antes da conquista de Jericó, Josué enviou 2 espias para que fossem ver como era a cidade, pegar informações que pudessem ajudar ele no planejamento da batalha. Esses espias foram recebidos na casa de uma prostituta chamada Raabe. A casa dela ficava em cima das muralhas de Jericó. Essas muralhas eram muito largas, tão largas que tinha a casa dos 2 lados e no meio tinha a rua que dava para passar até carro puxado por cavalos. Enquanto eles ficaram escondidos ali, Raabe chegou para eles e falou: olha, todo mundo tá morrendo de medo, todo mundo sabe que Deus entregou a cidade nas mãos de vocês. Agora, da mesma forma que eu usei de misericórdia com vocês, usem de misericórdia comigo e com a minha família. E eles então combinaram com ela: nós vamos salvar você, mas você tem que fazer o que a gente combinar. Você vai colocar um fio tingido de vermelho forte na sua janela. E quando a gente vir esse fio, a gente vai saber que é a sua casa. E a gente vai poupar a sua família, todo mundo que estiver dentro dela. Eles disseram: a nossa vida responderá pela sua. E depois disso ela falou: quando vocês saírem daqui, fiquem escondidos no monte durante 3 dias. Depois vocês voltem para o acampamento de vocês. E os espias fizeram isso. Ficaram 3 dias escondidos no monte. Depois que pararam de perseguir eles, eles voltaram para o acampamento e proclamaram a vitória final. Lá em Mateus 20, 28, está escrito assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A vida de Jesus também responde pela nossa, da mesma forma que a vida daqueles espias respondia pela vida de Raabe. E em 1 Coríntios 15, de 54 a 57, está escrito assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Essa é a vitória final que Jesus conquistou na cruz e vai implantar quando ele voltar. Todo o seu povo vai ressuscitar. Todo o seu povo vai viver para todo sempre junto com ele, porque a morte foi destruída pela vitória dele na cruz. E a terceira forma que a gente pode ver Jesus é pelo novo caminho. Quando Moisés morreu, eles estavam do lado oriental do Jordão e eles precisavam atravessar o rio para que pudessem finalmente conquistar aquela terra. O rio estava na época de cheia, estava transbordando nas ribanceiras e eles precisavam atravessar. E Deus falou: vocês vão fazer o seguinte: os sacerdotes que levam a arca vão na frente de todo o povo. Quando eles chegarem no rio, o rio vai se dividir e todo o povo vai poder passar. Parecido com o que aconteceu na saída dos pais deles do Egito, quando o Mar Vermelho se dividiu e todo o povo passou sem molhar os pés. Só que tinha um detalhe: Deus deu essas instruções lá no capítulo 3, verso 4. Mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, vocês saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por ali. Esse era um caminho novo. E lá em Hebreus 10, 19 e 20, o autor fala assim a respeito de Jesus: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. O Santo dos Santos era o lugar mais sagrado do santuário. Existia um véu, mas não era um véu fininho, todo transparente, não. Era uma cortina muito grossa, através da qual ninguém conseguia enxergar lá dentro. Uma vez por ano, durante a festa do Yom Kippur, no dia da expiação, o sumo sacerdote fazia sacrifício pelo pecado do povo e pelo seu próprio pecado. E depois disso, ele estava autorizado a entrar ali, passar por aquele véu e entrar no Santo dos Santos para ficar na presença de Deus. Isso era só uma vez por ano. Se ele fizesse isso em qualquer outra época, ele morreria fulminado. Agora, olha só o que aconteceu quando Jesus morreu. Lá nos evangelhos é contado que ele ficou pendurado ali na cruz das 9 da manhã até as 3 da tarde. Às 3 da tarde, quando ele finalmente morreu, houve um terremoto, houve trevas sobre a terra e o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Ele rasgou totalmente. Sabe o que isso significa? A morte de Jesus fez com que esse caminho que estava impedido pelo véu fosse desimpedido. Foi Deus quem rasgou esse véu. E esse novo caminho agora está disponível para nós, para todos nós, que nos aproximamos através de Jesus da presença de Deus. Agora é um novo caminho, um caminho vivo, disponível para cada um de nós, para todos os adoradores que desejam chegar diante de Deus. E existem lições para nós nesse livro? Existem sim. Olha só, a primeira que eu destaquei é que Josué e
Caleb são a prova de que Deus sempre cumpre as suas promessas. Josué e Caleb tinham sido espias 40 anos antes dessas coisas estarem acontecendo. Eles foram os únicos que tentaram estimular o povo a confiarem em Deus, de que ele daria a terra para eles. E Deus prometeu que ia conservar eles em vida e ia dar para eles a terra que eles espiaram. Josué recebeu como herança a região montanhosa de Efraim. E Caleb recebeu uma outra região montanhosa na terra que foi dada como herança para Judá. Todos os dois esperaram e no tempo certo viram o cumprimento de tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles. Lembre disso todas as vezes em que Deus prometeu alguma coisa para você e você estiver achando que está demorando. Uma segunda lição é que essa conquista só aconteceu porque o povo estava preparado para isso. Lá no capítulo 1, verso 16, o povo falou assim para Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, nós iremos. Você está pronto para conquistar tudo que Deus quer dar para você? Você está pronto para seguir as instruções que Ele lhe der, por mais loucas que pareçam ser? O povo conquistou a cidade de Jericó seguindo uma instrução totalmente doida. Deus ordenou que durante 6 dias eles dessem uma volta em torno da cidade, totalmente em silêncio, com a Arca da Aliança indo na frente, carregada pelos levitas. No 7º dia, a instrução é que eles dessem 7 voltas em silêncio. E eles fizeram tudo isso. E quando Josué desse a ordem, depois dessas 7 voltas, eles deveriam gritar com todas as forças que eles tivessem. Eles fizeram isso e as muralhas caíram. E cada um invadiu a cidade diante de si. Se Deus desse uma ordem louca assim para você, você faria o que Ele estava te ordenando, sem questionar nada. Uma terceira lição é que Raabe tinha sido prostituta durante a sua vida, mas a partir do momento em que foi salva, ela se tornou uma nova pessoa, foi morar com o povo de Deus, foi perdoada e se tornou uma nova criatura. Quando a gente olha a genealogia que existe no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, a gente vê um monte de nome que talvez não faça muito sentido. Mas quando chega no verso 5, lá fala assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Essa Raabe se tornou antepassada de Jesus. Ela foi mãe de Boaz, que a gente vai ver mais pra frente no livro de Ruth. E ela se tornou alguém totalmente diferente daquele passado que ela teve antes. Com Deus, em Cristo, todo mundo pode ser nova criatura. As coisas antigas podem ficar para trás. O que importa é o nosso presente. O que a gente vai fazer com ele? Esqueça seu passado. Jesus já esqueceu. Ele já te perdoou. E agora Ele quer que você seja uma bênção na vida das pessoas. Uma quarta lição é que a gente deve se lembrar que Deus é o Criador de todo o universo. Ele é Senhor do cosmos. E Ele pode fazer o que Ele bem entender com aquilo que Ele criou. Foi por isso que o Rio Jordão secou em plena cheia para que o povo atravessasse a pé. Foi por isso que as muralhas de Jericó caíram. Foi por isso que durante uma batalha que o povo travou para tomar aquela terra, o sol parou durante quase um dia inteiro sobre Gibeon. Foi por isso que choveu pedra do céu nessa mesma batalha. Deus é o Senhor de tudo. E se para que a palavra dele se cumpra, o cosmos precisar ser alterado, até isso ele faz. Creia. E uma quarta lição é que durante a vida de Josué não tinha dado tempo para que o povo conquistasse toda aquela terra. Eles conquistaram grande parte, mas não foi a terra toda. Mas mesmo assim, pela fé, eles repartiram aquela terra toda como herança entre as tribos. Tenha fé também. Se Deus prometer algo para você, Ele vai cumprir. Ande pela fé. Ande crendo já que aquilo é seu. E lembre-se que Deus não faz as coisas pela lei do mais forte, nem pela lei do mais rico. É pelos propósitos e pela força dele. É mais ou menos como a história do maná, que a gente viu lá em Êxodo 16. O povo saía para recolher. Alguns recolhiam muito, outros recolhiam pouco. Mas quem recolhia muito não sobrava. Quem recolhia pouco não faltava. Era de acordo com a necessidade de cada um. Confie na provisão e na sabedoria de Deus para sua vida. Esse foi um resumo do livro de Josué. Há muitas histórias lá. Leia, descubra você quais são, o que elas têm a ver com a sua vida. Na próxima semana, a gente vai ver o livro de Juízes, que mostra o que aconteceu depois que o povo tomou posse dessa terra e começou a viver lá, depois da morte de Josué.